Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a paz. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja firme com Jesus e aprendendo um pouquinho do Apocalipse. Se você quiser ser certificado, quando chegar na aula 19, eu vou postar um Google Formulários dos 3 temas que nós já estudamos esse ano na Escola Reel. Então nós vamos estudar, o Google Formulário vai ser sobre Tiago, vai ser sobre Cantares e Oséias e vai ser sobre Apocalipse. Você pode ser certificado. Se você não faz parte da IBAV como membro, mas participou das aulas, a gente pode mandar. Você manda os seus dados, se você fizer o Google Formulário, que vai estar no nosso grupo de WhatsApp, aí vai estar para você colocar e entrar, e aí nós mandamos para você via o seu WhatsApp, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13. O capítulo 13 vai falar das 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. Lembra que eu disse que o Apocalipse ele tem vários interlúdios? Aqui João está mostrando como a estrutura de Satanás, ela trabalha com os governos e com a falsa religião. Desde os tempos do Egito, ou muito antes dos acádios, dos sumérios, desde esse tempo, o diabo ele tem estado na frente das grandes potências mundiais. Então ele tem usado os governos para, de certa forma, diluir a sua mensagem de revolta a Deus. Então nós vemos aí muitos reinos da antiguidade tendo padrões, por exemplo, políticos e religiosos muito conectados. Por exemplo, no Egito, os faraós eram considerados reis. E o culto ao faraó, a divindade dele, essa divindade, era feita pelos magos, né, que incentivavam o faraó a ser rei, ser rei divinos. Mas não foi muito diferente da Síria, que tinha o panteão dos seus deuses, não era muito diferente dos medo-persas, embora a ciência dos medo-persas, o pensamento religioso deles era diferente, mas eles aceitavam várias divindades. Os gregos também tinham o panteão dos deuses gregos, que o maior deles era Zeus, mesma coisa dos romanos. Então, as bestas destacadas aqui no Apocalipse, a palavra besta vem do texto de Daniel, quando ele vê os reinos, né? Então, aqui até o texto vai falar um pouquinho da última besta, como ela vai ser. Então, esses reinos eram chamados de bestas. Por quê? Porque eles tinham um intuito bestial, no sentido de que eles apoiam a revolta de Satanás. E nos reinos que são democráticos, essas bestas elas fazem parte, sim, dos governos políticos, que são anticristãos, que se posicionam contra o Cristo, de uma maneira geral. E nas falsas religiões. Então ele vai andar. Todas as falsas religiões são dominadas pelo espírito da besta, que sai do mar. Todas as falsas políticas vêm sobre esse espírito. João falou que o espírito do anticristo está liberado aí. Então tem muitos anticristos. E o espírito desse falso profeta também está nas falsas religiões. Todas as falsas religiões, elas estão interligadas a esse falso profeta. Mas no fim dos tempos, o anticristo escatológico final, uma pessoa humana, um homem, um político, vai estar à frente, vai trazer muitas coisas boas, estar à frente de muitos países, e no primeiro momento todo mundo vai achar que está paz e segurança, até que depois vai sobrevir dias terríveis, os dias da grande tribulação. E aqui vai falar com detalhes do capítulo 13, dessas 2 bestas que estão atuando em todos os tempos, mas que no fim dos tempos terão personagens escatológicos finais, ou seja, a falsa religião total, o falso profeta e o anticristo. Mas diz assim: então o dragão se pôs de pé na areia do mar. Aqui é algo bem importante. O dragão é o diabo. O mar representa, se você for lá no Apocalipse 19 e ler inteiro, você vai ver que o mar representa os povos. Então o diabo veio e se colocou na frente dos povos.
na areia do mar, e aí ele viu, ele convocou. Ele viu uma besta que saía do mar, aqui é o anticristo, saía do meio dos povos. Esta besta, olha lá o total de chifres, tem 10 chifres e 7 cabeças. Se você for olhar o dragão do capítulo 12, o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a besta que sai do mar tem o mesmo poder do dragão. É dado a ela o mesmo poder do dragão. Assim como Jesus tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, Satanás imitou também o dragão, a besta do mar e a besta da terra. 7 cabeças e 10 chifres, com 10 diademas, um sobre cada chifre. Ou seja, essa besta que sai do mar, ela é poderosa. Ela é um poder político, mas também terá todo o poder de Satanás na sua pessoa, toda a sua malignidade, toda a sua astúcia, todo o seu poder, sobrenatural sobre o que é natural, ou seja, vai ter poder sim, além da humanidade. E essa besta, olha o que diz, ela tem diademas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. Ou seja, isso aqui a gente vai ver uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e sobre cada chifre um nome de blasfêmia, que blasfema de Jesus, que blasfema do seu nome, que blasfema da igreja. Então é um ser desprezível para a igreja. E aí ele vai ter o poder, olha que interessante, se você olhar para Daniel, você vai ver as bestas que Daniel vê. A besta que ele viu era semelhante a um leopardo, Daniel viu isso. A outra besta era semelhante a um urso, e a boca como um leão, ou seja, todas as bestas de Daniel estão incutidas nessa besta. Mas o dragão deu a essa besta o seu poder, ou seja, aqui é a grande comissão satânica. O dragão deu poder para essa besta, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, este mundo está sob domínio de Satanás. Esse homem terá todo o poder, toda a autoridade que Satanás tem e o trono, todos dados a esse homem. E esse homem vai ser, em primeiro momento, alguém muito agradável às pessoas, mas os crentes saberão. Aqueles que andam com Jesus vão perceber no começo, ou pela ação do Espírito que vai nos revelando, ou pela atitude desse homem. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E aqui a ideia, Roma tinha essa ideia de que Nero ele ia reviver. Revive dos Nero, né, que ele já tinha ressuscitado e tudo mais, mas não tem muito a ver com Nero, apesar de terem essa lenda romana lá, essa lenda urbana. Isso aqui tem a ver o quê? Esse homem vai ter alguma coisa muito difícil, que praticamente estava morto, o texto vai dizer que era ele, e ele de maneira milagrosamente vai ressurgir. E ele ressurge para governar. Isso pode ter sido um atentado contra ele? Pode. Isso pode ter sido uma morte, que os médicos deram morte lá para ele e ele ressuscitou? Pode. Isso pode ser relacionado à ressurreição de um pedaço de terra que já não era dele? Pode. O fato é que essa morte que vai acontecer vai dar a esse homem notoriedade. Uma das cabeças que tinha sofrido o ferimento mortal foi curada. Isso dá notoriedade. E aí o texto vai dizer, e toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Eu não. Você espero que não. Nós não podemos seguir essa besta. Essa besta é o anticristo. Nós temos um Deus que reina e nós seguimos apenas a Cristo. Cuidado com essa idolatria de seguir políticos e ter políticos de estimação, porque o anticristo ele sai do cenário político também. Então tome muito cuidado com isso. Adoraram o dragão que tinha dado poder à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Eles não vão, na teoria, João está vendo um povo aclamando essa besta. Ele não sabe o nome dela, por isso que ele diz que é besta. E ele vê
que as pessoas que adoram essa besta, esse homem, elas também estão adorando quem está por trás dela. Assim, quando você adora Jesus, você adora Deus, aqui se você adorar essa besta, você está adorando Satanás. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, ou seja, Deus deu para essa besta autoridade em um tempo, para que ela se levante e seja arrogante e fale mal contra Deus, fale mal do povo de Deus e persiga o povo de Deus. Ela vai ter notoriedade e autoridade para fazer isso. E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, no caso Jesus, que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, contra a igreja. E o texto vai dizer: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E se vencer não é espiritualmente, tá? Porque vai matar as pessoas, mas elas vão viver para sempre. É na terra. É um poder. Quando a grande tribulação começar, infelizmente, vai ser um morticínio grandioso de cristãos, que não vão temer por suas vidas, e eu incentivo você. A Bíblia, em Apocalipse, diz, crê, persevera, não desiste, você vai ser salvo. Nesse momento nós vamos ser um testemunho para o mundo. O mundo vendo o anticristo martirizando centenas de milhares, como na aula retrasada, a aula número 15, eu falei um pouquinho da grande tribulação, do mundo comemorando, é isso aí. O mundo não suportará mais a igreja, porque a igreja ela tem uma palavra de arrependimento, uma palavra que muitas vezes vai constranger os hedonistas, aqueles que buscam só o prazer. O texto vai continuar dizendo: todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que vai adorar a besta? Só os ímpios. Ah, mas tem crente que vai adorar a besta, que vai receber a sua marca na mão direita e na testa? Vai. Esses são joio no meio do trigo, do trigal. São aqueles crentes que nunca se converteram de verdade, que tocaram, que cantaram, aqueles que Jesus disse, olha, eles chegam a mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, expulsei demônio. Não conheço você. Cantei no coral, preguei palavra, cantei no louvor, eu era muito ativo na igreja. Mas você adorou a besta, você adorou a si mesmo, na verdade você estava lá só por pura conveniência. Tome cuidado, irmão. A igreja não é um lugar para estar por pura conveniência. O texto vai dizer assim, aquele que tem ouvidos, ouça, e se alguém há de ir para o cativeiro há de ir. Ele está dizendo, se você tiver que sofrer pela sua fé, sofra. Se você tiver que morrer pela sua fé, morra. Se alguém há de ser morto pela espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando a gente ouvir que isso tudo está acontecendo, a gente precisa prestar bastante atenção. Ser salvo pela graça, por meio da fé, tem o esforço de crer. Mas o discipulado custa tudo. Nós precisamos estar submissos à vontade de Deus, mesmo que isso nos cause dor. Que Deus te abençoe.